casa de oração. Agora, vamos procurar acalmar o nosso corpo físico, os nossos pensamentos, para realizarmos uma prece. Com certeza, vocês estarão acompanhando em pensamento. Agradecemos, Pai Celeste, pela oportunidade de estarmos reunidos nesta casa de oração. Que possamos ter a coragem, a perseverança e a fé para darmos continuidade à nossa caminhada terrena, seguindo os ensinamentos de Jesus. É uma tarefa diária que precisamos vencer a nós mesmos. E que possamos, nestes instantes, ouvir a nossa irmã Flávia na sua reflexão de hoje. Que ela seja intuída pelo seu benfeitor, que a estará auxiliando nesta explanação. E que nós possamos internalizar a mensagem para colocá-la em prática no nosso dia a dia. Obrigada, amigos espirituais, que aqui se encontram em nome de Jesus. Que possamos receber as intuições, as energias que estão sendo dirigidas a cada um de nós, mas com a certeza de que cada um de nós vai receber de acordo com o nosso esforço em buscar este melhoramento. Que assim seja. Olá, meus irmãos, me ouvindo bem? Eco da aula. O que a nossa fala diz sobre nós? O que a nossa fala diz sobre nós? Esse é o tema que eu trouxe e que eu gostaria de que vocês refletissem antes um pouquinho. O que vocês estão dizendo ao onde vocês estão inseridos? Na casa de vocês, no trabalho, na sociedade? O que a nossa alma está dizendo? O que o nosso corpo e a nossa fala diz? Como todos nós sabemos, a nossa fala, ela não é apenas um som. A nossa fala é uma emanação fluídica da nossa energia. Quando nós estamos bravos e nós falamos rígidos, a pessoa sabe quando a gente está bravo. Eu não gosto disso. Ou eu não gostei daquela coisa. A gente muda o nosso tom de voz. Mas quando a gente gosta, a gente se sente bem, ou a gente quer falar um amor, alguma coisa com carinho, a gente muda a nossa expressão e a nossa fala também. Eu te amo mesmo. É diferente. E a gente não percebe que o nosso corpo fala muito mais do que a própria fala que a gente diz no sentido da palavra, e sim nos gestos e nas emoções que nós estamos carregando. Todo mundo está me ouvindo bem? Tá? Para a gente ter uma noção da força da expressão numa oração, é que quando nós fizemos uma oração e nós pedimos pelo nosso benfeitor fluidificar a nossa água, ela é fluidificada, ela tem ali energia. E quando nós desejamos o mal, aquela mesma água pode também ficar turva. Então, por isso, nós devemos cuidar do que estamos emanando. Qual é o sentimento que nós estamos deixando para as outras pessoas e para nós mesmos. Como diz o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 34, a boca fala e o coração está cheio. O
que o nosso coração está cheio. Por isso que é o tema da nossa aula. O que o nosso corpo, o que a nossa alma está dizendo? Será que estou sendo condizente com o que eu quero? Eu venho aqui na casa espírita, quero me tornar uma pessoa melhor. Mas será que quando eu saio da casa espírita, as minhas atitudes são as melhores para o meu irmão? Devemos repensar sobre isso. Porque estar aqui dentro, estar junto dos nossos irmãos, é muito fácil a convivência. A nossa prova é fora daqui. É no nosso lar, com as pessoas que a gente convive. E devemos entender que o nosso coração, ele grita através das nossas emoções. No nosso dia a dia, nós temos muitos sentimentos e emoções carregando no nosso corpo físico. Raiva, angústia, ódio, alegrias, felicidades. É um misto de sentimentos. Hoje a gente já usa outras palavras como depressão e ansiedade e outros tipos de traumas. Cada um de nós carrega dentro de si. Só que essas energias e esse é o que nos dá um depósito mental. E muitas vezes, meus irmãos, nós colocamos em nós lixo tóxico, porque a doença do ódio, do amor, são coisas que a gente quer desejar para o outro, mas a gente adoece. É querer tomar o remédio e querer que o outro morra. Quando nós entendemos que nós temos que tirar do nosso coração as nossas chagas e libertar esse sentimento de nós, muita coisa muda. Porque, querendo ou não, meus irmãos, aí nessa ilustração, mostra o julgamento, a fofoca, a reclamação. Quem de nós nunca fez isso? Bom, eu já fiz. E tenho que me cuidar para não estar fazendo, porque a gente tem ainda a mania de reclamar. Reclama do calor, reclama do frio, reclama que chove, reclama que não chove, reclama que não tem roupa para usar. Reclama várias coisas, a gente acaba por reclamando. A gente às vezes é muito ingrato. Às vezes a gente reclama de ter que caminhar de jeito que não tem as pernas. A gente reclama que tem que cozinhar, mas a gente tem um alimento. E às vezes a gente não percebe o quanto a gente é ingrato. A maledicência, de acordo com o Espiritismo, a gente sabe que aquilo que eu estou julgando no outro é o espelho para mim mesmo. Então, se eu estou criticando certas coisas, eu tenho que parar e analisar que aquilo que eu estou criticando serve para mim. E lá no meu íntimo, no meu inconsciente, aquilo ainda está me afetando. E por isso que eu devo entender o porquê. Entender não seria a palavra, mas seria chamar a atenção. Por que aquilo me incomoda? E a crítica. Quem de nós aqui é perfeito? Ninguém mesmo, senão nós não estaríamos aqui. Porque perfeito só teve Jesus, que nos fez o amor e como nos comportarmos pelo nosso modelo, nosso vizinho. Então nós devemos ter cuidado, são três coisinhas assim tão simples, mas a gente coloca no nosso dia a dia. E falando sobre as influências, nós temos umas positivas e negativas. Quando nós nos sintonizamos com a espiritualidade, que são a parte positiva, é quando a gente quer se tornar uma pessoa melhor, quer fazer uma oração por nós, ou pelos nossos irmãos. A gente tem essa harmonia, a espiritualidade vai ajudar. E quando nós, voltando lá para o slide anterior, se eu ficar falando mal de alguém, julgando alguém, que espíritos vão me acompanhar? Não vai ser os espíritos de Jesus. Vai ser os mesmos espíritos que eu estou sintonizando. Porque nós somos como rádio. Nós queremos melhorar, mas a gente não fala o nosso dever de casa. E a sintonia não
devemos higienizar o nosso coração. Não apenas calar a boca, mas transformar o sentimento. E uma coisa muito importante da fala, que temos que passar pelo filtro de Sócrates, às vezes todo mundo já ouviu falar. Nós primeiro precisamos saber, o que eu vou falar é verdade? Bom, se é verdade, isso é bom que eu vou falar? Vai ajudar alguém? Bom, não sei. O que eu vou falar não é tão bom. É necessário divulgar essa palavra? Porque a gente às vezes faz muito isso, como o já falou. A gente não sabe se é verdadeiro, a gente não sabe se isso vai agregar na vida de alguém. Porque a gente sabe que depois que uma palavra falada, não tem como a gente vai recolher. Porque às vezes a gente fala, acredita em alguém, mas passou. Mas aquela pessoa que ouviu, legalizou, muitos traumas tem. Outra parte também que a gente fazer a nossa prece. A prece ajuda muito a gente limpa o nosso coração e consiga se conectar com o Pai. O Evangelho no lar, além de fazer uma higienização do nosso coração, também ajuda a nós higienizar o nosso ambiente e iluminar o nossa casa, porque a vida tem muitos irmãozinhos. Jesus sempre nos disse que devemos orar e vigiar. Orar e vigiar significa orar e vigiar os nossos sentimentos. Vigiar e orar significa, no sentido, manter o coração limpo, manter a sentinela da alma acesa. E com isso, fazer o que nós faremos favor. Que as nossas palavras sejam palavras de incentivo, de esperança. Porque tudo que a gente deseja para o outro volta. É a lei de Deus. Nós sabemos a nossa reforma íntima, a gente conseguiu transformar as nossas deficiências e conseguir amar o nosso próximo, que é o que o Evangelho nos diz, que nós devemos amar os nossos irmãos, amar os nossos inimigos, transbordar um sentimento de amor, que é o que o Evangelho pede. E às vezes a gente não consegue nem amar a nós mesmos, pela dificuldade de a gente aprender a amar. Faça aos outros aquilo que você deseja que façam a você. Se nós usássemos apenas isso aqui, o mundo seria totalmente diferente. Ninguém ia fazer mal a ninguém, ia ser um planeta mais justo. Mas como a gente sabe, a gente precisa passar por essas tribulações para a gente ver o que é certo e errado, fazer a diferença. E devemos escolher o bem. Devemos saber também que tudo que eu faço para o outro vai ter as consequências. E por isso que eu preciso ter a noção do que eu estou pedindo para essas pessoas e para mim mesmo, do que vai e volta. Cada um oferece aquilo que tem e transborda de dentro de si. Às vezes, você espera consideração, mas recebe indiferença. Espera respeito, mas recebe grosseria. E, na verdade, é simples. Ninguém dá o que não tem. Por isso, você contamine o que vem de fora. Fortaleça aquilo que vem dentro de você. E continua sendo luz. Isso é tão verdadeiro, meus irmãos. Porque às vezes a gente quer tanto receber dos outros, mas o que o outro tem para nos oferecer, também. Eu só posso oferecer o que eu tenho em mim. Cada um transborda o que tem dentro de si. Espero que essa reflexão
doar as melhores energias a todos aonde estiverem inseridos, porque nós somos os trabalhadores da última hora. Nós somos os servidores do Mestre Jesus e que devemos deixar brilhar a nossa luz. Que assim seja. Pessoal, depois dessa fala tão linda, né, sobre que a gente possa deixar brilhar a nossa luz, vamos realizar uma oração, mas vamos levantar, vamos nos dar as mãos, para que fique essa energia compartilhada com todos nós, que vai transmutando essa energia, sendo passada de um para com os outros. Agora, quem desejar pode fechar os olhos. Agradecemos, Pai Celeste, por este momento. E que possamos olhar para dentro de nós, buscando tudo aquilo que sabemos e devemos, que precisamos modificar para o bem. Possamos iluminar com a pequena fagulha de esperança, de fé, de coragem, a nossa caminhada, o nosso interior, para que possamos fazer brilhar a luz vinda do Mestre Jesus no nosso dia a dia. E que o farol que recebemos através da mensagem do Evangelho seja uma constante na nossa caminhada. Que repensemos os nossos atos, os nossos pensamentos a cada instante, procurando fazer aos outros o que queremos que nos façam. Que tenhamos esta certeza no nosso coração, que precisamos nos amar e amar os nossos semelhantes, seguindo a mensagem do Mestre. E agora, juntos, vamos rezar um Pai Nosso, pensando em cada palavra que estivermos falando, e que estas energias cheguem aos nossos familiares, que aqui não puderam estar, aqueles no plano espiritual, que estão nos nossos pensamentos, demais pessoas desta cidade e arredores, onde estas energias possam chegar. Que façamos esta oração com sentimento, um sentimento de ter a certeza e acreditar que o nosso Pai Celestial olha assim cada um de nós, mas cada um está recebendo de acordo com o esforço no bem. Mas que a gratidão seja uma constante na nossa caminhada. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai